Deu certo. Certo, então, Fátima, vamos começar, então. Eu acho que conseguimos ajustar aqui. E, assim, eu quero falar que é um prazer enorme, igual eu estava te falando, eu fiz com muito carinho, estou aqui muito aberta, muito com vontade de compartilhar e de ter pessoas aí engajadas nesse caminho, que é um caminho que eu escolhi para mim, né? Que vocês escolheram e que eu também escolhi para mim, inclusive na área da estética. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre as camadas da pele. Por que é importante falar sobre as camadas da pele, né? Sobre essa sobreposição das camadas da pele? Por mais que tem pessoas que não vão trabalhar com os óleos essenciais, que não vão trabalhar na área da estética e da cosmetologia, é interessante a gente entender aonde nasce o problema, aonde é essa camada de oleosidade, onde é essa camada de melasma, até onde vai uma cicatriz. Então, assim, essas 3 camadas são as chaves. Tá, o áudio está bom? Tá? Aonde são a chave para tratar. Porque eu preciso entender aonde eu quero chegar com o meu princípio ativo. E uma coisa mágica que eu acho nos óleos essenciais é a questão da penetração, do fator de penetração, devido a essência ser tão pura e a gente ter a capacidade de carrear, né, esses óleos essenciais de uma maneira tão compatível com a nossa pele, de modo que a gente consiga trabalhar todas essas camadas, agindo de uma forma correta e sempre pensando aonde é o problema que eu preciso resolver. É um problema epidérmico? É dérmico? É hipodérmico? Até para que eu trabalhe um princípio ativo, carreando ele de maneira que ele vá para a camada que eu preciso. Não adianta eu trabalhar uma pele oleosa querendo atingir a derme ou a hipoderme, porque a gente sabe que essa oleosidade ela está na derme. Então, é bem interessante, eu sei que eu não vou dar aula aqui e tudo, mas que quem, de repente, tem essas duvidazinhas, que às vezes o pessoal da equipe até pergunta um pouquinho a respeito de alguns princípios ativos, por que esse, não esse? Por que usar um ciprés ao invés de um peppermint, já que eu vi que ele também oxigena? Então, é bom eu entender qual camada eu vou trabalhar, onde está meu problema, certo? Então, vamos lá. Outra questão que faz todo sentido é falar sobre as formas de envelhecimento, que a gente até brinca, né? Fala, gente, todo mundo vai envelhecer, vamos com fé em Deus, né? Vamos envelhecer sim, a tendência da gente é envelhecer, esse envelhecimento intrínseco, né? Que é o envelhecimento cronológico, que estamos aí desde que nascemos, nós estamos nesse caminho de envelhecer de maneira genética. Qual o diferencial disso? Como é que eu vou envelhecer, né? Como que eu vou fazer essa minha caminhada? Eu tenho escolhas. Eu posso envelhecer de maneira cronológica, né? Só que de maneira saudável, cuidando da minha pele de maneira saudável, cuidando da minha alimentação de maneira saudável, cuidando do meu emocional de forma saudável. Então, vai fazer toda a diferença em qualquer fase da minha vida, quando eu direciono esse meu envelhecer intrínseco, né? De uma maneira correta, colaborando com ele e não atrapalhando, porque tem alguns fatores que a gente faz que a gente acaba piorando esse envelhecimento, a gente acaba atropelando esse envelhecimento, que é quando às vezes a gente até faz aquelas comparações de dizer, a pessoa tem a idade de 30, mas o rosto, às vezes, uma pele de tal idade, que é uma forma de comparação que a gente usa, só que a gente consegue totalmente interferir nesse envelhecimento. Eu não falo, a gente não consegue retardar ele, a gente não consegue evitar ele, só que a gente consegue colaborar com ele e também a gente consegue atrapalhar, né? De acordo com o que a gente quer e de acordo com o que a gente faz. E o envelhecimento extrínseco, que são os fatores externos. Se a gente for parar aqui para pensar o que interfere no nosso envelhecimento, de forma como poluição,
alimentação, radiação solar, a própria glicação da pele, que tem vários fatores, aqui, as desidratações, o estresse, alcoolismo, tabagismo, produtos de má qualidade. Quando eu falo de má qualidade, às vezes as pessoas falam, falar em produto de má qualidade, está falando de um produto, de repente, que tem um valor, que não tem um valor alto? Não. É um produto, muitas vezes, muito rico em metais pesados, muito rico em componentes, principalmente de conservantes, de estabilizantes, algumas situações de aromatizantes, que a gente sabe o que fixa, né, um aroma. Então, é todo um contexto que precisa ser analisado para a gente envelhecer de maneira correta. Deixa eu ver aqui. Sexo. Acúmulo de metais pesados na pele. Fátima, infelizmente, Fátima, Val, todo mundo que está assistindo, infelizmente a gente não tem noção do nosso, o que a gente faz com o nosso organismo. E às vezes eu brinco, eu falo assim, a gente é tão ingrato que a gente sobrecarrega o nosso organismo de poluição, de metal pesado, desde um produto que a gente usa, de um shampoo, de um condicionador, um creme hidratante, a própria água que a gente utiliza na nossa higienização, tudo isso vai deixando ali pequenos ou grandes resíduos na nossa pele, no nosso cabelo, no nosso organismo, e tudo isso faz com que a gente não só envelheça, como adoeça. Então, nesse momento, eu já estou assim, até deixando a pele em segundo plano, porque quando a pele da gente ela chega a já estar sentindo, né, esse sobrecarregar de metais pesados, essa combinação de fatores maléficos, o nosso organismo ele já está sofrendo há muito mais tempo, né? Os órgãos internos, as articulações, todo o nosso sistema ele já vem sentindo. Então, para uma pele boa, esse primeiro passo é super importante. Não adianta, às vezes, a gente querer cuidar de uma pele, sendo que a gente não faz esse primeiro requisito para uma pele boa, porque pele boa é pele saudável. Não tem outro caminho, infelizmente não existe outro caminho. E para ela ser saudável, a gente precisa colaborar com esse passo a passo. Tem alguns produtos, como maquiagens, que a gente sabe, algumas são bem conhecidas, outras não, próprio shampoo, condicionador, os fixadores de perfumes. Então, todos eles, ao longo do tempo, às vezes eu comento com algumas pessoas, muitas vezes, desde o bebezinho, a mãe já vai enchendo ele de produto, de perfume, de sabonete, de algumas qualidades. O que acontece? Hoje a gente vê crianças com 5, 6, 10, 12 anos, que elas já são totalmente alérgicas. Por quê? Porque o corpo já está falando, eu não suporto mais, eu não aguento, eu não tenho mais condições para isso. Então, a gente precisa começar desse passo de observar o que nós usamos, a forma com que nós usamos e o que nós podemos fazer para entrar em fase de transição. Porque tem gente que fala, nossa, se eu for pensar nisso, eu surta mesmo. Porque se a gente for pôr na ponta da caneta, né, o que a gente faz de maléfico de forma a sobrecarregar o nosso organismo, realmente tem que ir colocando aos poucos, tem que fazer por fases, tem que fazer nessa transição lenta, consciente. Às vezes a gente pensa, pagar o preço. O preço financeiro, não, o preço, às vezes, de alguma mudança, que vocês vão ver que é possível essas mudanças e a gente consegue fazer aos poucos, que são, de uma certa forma, simples, é acessível, porque a gente mesmo consegue, e vocês vão entender no decorrer o porquê que hoje eu já afirmo isso. Antes eu tinha a impressão que pudesse, hoje eu já afirmo, eu já tenho certeza que a gente tem condições de fazer isso, tanto com a gente, com a família da gente, e de repente com o cliente da gente.
Pensando nisso, né, por falar em se tratar em transição, em pele tratada de maneira correta, em pele saudável, desintoxicada, a gente tem aí na mão o Kit Verage, que é uma linha totalmente voltada para um cuidado saudável e consciente com a pele, de maneira sem agredir, sem acúmulo de metais pesados, sem adição de metais pesados, de conservantes, de estabilizantes. É uma linha totalmente que está sendo abraçada, né, desde de alguns famosos que estão fazendo essa transição, de pessoas comuns, de profissionais, dermatologistas, a gente já vê falar em dermatologista que primeiro estão usando e que depois começaram a indicar, por reconhecer que é tudo isso mesmo que é possível, porque eu mesmo sou fruto de uma geração que acreditava que o produto bom era aquele rico em química, rico né, em tecnologias muitas vezes nocivas, senão não dá resultado, senão ele não vai agir, senão... E hoje não, hoje já existe essa clareza, já existe essa consciência no sentido do tratar, do fazer a manutenção da pele. Esse kit Verage, ele é um kit incrível, porque ele vem com passo a passo, higienizar, tonificar, hidratar e um sérum incrível, né? Assim, ele é meu xodó, esse kit, porque eu acho ele incrível, a ação dele, o poder de ação que ele tem, essa consciência que a gente tem de que ele, com a junção dos óleos essenciais, que ele é todo formulado à base de óleos essenciais, com o intuito de equilibrar o pH da nossa pele, de higienizar sem danificar, de nutrir, que é onde eu volto lá naquele primeiro passo que a gente falou, chegando às camadas de maneira correta. Algumas pessoas me perguntam, Neide, por que que tem o hidratante e tem o sérum no mesmo kit? Porque o sérum ele tem um fator de penetração interna maior, ele vai agir na camada correta. Por isso que muitas vezes, para a gente oferecer para o nosso cliente, a gente precisa ter esse conhecimento para o cliente entender que ele não está levando uma coisa a mais, que é cada um direcionado. De repente, eu tenho um hidratante, um umectante, que ele vai agir na epiderme de uma maneira incrível, de uma maneira muito integral. Porém, o fator de penetração dele, até porque ele não foi preparado para isso, né? O hidratante, ele é epidérmico. Ele tem o fator até de oclusão epidérmica. E o sérum, ele já vai agir na derme, até na camada mais profunda. Então, por isso, eu imagino assim, né, que a do Terra, ela já fez ele assim, pensando no passo a passo, no que uma pele precisa, onde acontece o envelhecimento, quais os pontos, né, primordiais de um tratamento do dia a dia. Então, não é segredo para ninguém que eu sou apaixonada nesse kit. Se tiver alguma dúvida, vai perguntando aí, Fátima, ou às vezes eu vou falando acelerado, se alguma coisa não ficar clara, você pode ir me puxando, que eu vou voltando um pouquinho, tá? E é isso. Agora, o Salo Velli, que é o nosso blend, para mim é o blend perfeito, é o blend da saúde verdadeira, saúde da pele verdadeira. Por quê? Porque ele consegue atuar nas camadas da pele, ele foi totalmente pensado, né? Ele foi totalmente... Deixa eu achar uma palavra, tem uma palavra certa, ele foi... Formulado, não era bem isso, mas é mais ou menos isso. Ele formulado, desenvolvido isso com o intuito, pelo menos eu vejo isso dentro do que eu estudo, de tratar a pele de dentro para fora, de tratar os pontos normais. Até é muito comum, às vezes, as pessoas confidenciarem para a gente, quando utilizam ele, sobre a questão de quando você aplica ele, é muito comum. Se você tem alguma fragilidade, minha fragilidade é olheira, é incrível como você sente
as questões da reflexologia, né, nas áreas de rins, de bexiga. Se você tem estômago, eu mesmo, quando eu utilizo ele, eu sinto na hora o meu sistema digestivo trabalhando. Por quê? Porque geralmente aonde você tem um órgão de fragilidade, eu brinco que ele foi tão pensado que até com o massageador ele já veio. Então, ele não tem como errar. Ele é um home care profissional, que não tem como errar, que ao mesmo tempo você vai massageando os pontos de reflexologia e tendo essa absorção, né, do princípio ativo no local certo. E o nosso corpo, ele é tão perfeito, o nosso organismo, quando eu falo corpo, ele é tão perfeito que ele busca equilíbrio, né? Então, por isso que eu vejo isso. Às vezes as pessoas perguntam, falam, Neide, quando eu uso o Salubelle, é interessante, eu sinto igual no meu caso, eu sinto com o meu órgão que eu vejo que é fragilizado, é sistema digestório, eu sinto agindo. Tem gente que sente essa questão de vontade de urinar rapidinho. Então, aquilo que está em desequilíbrio, ele vai tratando ao mesmo tempo, de maneira simultânea. Então, ele é um embelezador que trata o nosso organismo junto. Que veio para confirmar essa situação, né, essa certeza de que pele bonita é pele saudável. Ela vai tratar os órgãos, ela vai agir diretamente no órgão que tem a fragilidade, de forma que a pele vai responder, né, esse benefício. Ao mesmo tempo, ela vai responder e ela vai sentir esse benefício. Neide, só compartilhar aqui um pouquinho. Eu fiz uma cirurgia no olho para retirada de um pitelígio, né, que é uma carninha que sobe aqui em cima da córnea. E a recuperação é muito demorado mesmo. E eu comecei a usar o Salubelle. Quando eu fui com 15 dias, ali no retorno, né, o oftalmologista ali analisando, ele falou, gente, o que está acontecendo? Que recuperação rápida é essa no seu olho? Sabe? Ninguém nunca na Terra teve uma recuperação tão rápida. Seu olho está limpo, como se a gente nem tivesse feito cirurgia. Retornei agora, na semana passada, ele repetiu. Ele falou, é impressionante o quanto o seu olho recuperou rápido. Ele está branquinho, nem parece que fez cirurgia. Então, eu usei estou usando ainda, né? Eu já uso o Salubelle para, né, as marquinhas de expressão na pele e estou usando para melhorar a minha visão, porque os óleos essenciais que contém nele ajudam muito a melhorar a visão. E foi incrível para a recuperação da minha cirurgia. Tá aí um depoimento, né, que de repente tem alguém aqui que esteja aí passando por alguma situação na visão. Gente, ele ajuda muito, é incrível. Obrigada, Neide. Nada, imagina. E é isso que a gente vem ouvindo com ele, né? E é interessante, porque sinceramente, eu desconheço alguém que não tenha necessidade do uso dele para questões estéticas. E é muito difícil alguém que não tenha alguma necessidade terapêutica dele. E eu converso muito sobre isso, Fátima. A gente precisa usar, a gente precisa sentir esse benefício da mesma forma, porque cada um vai ter. Eu brinco, às vezes até brinco, eu falo, não é possível, uma pessoa só não vai ter tudo. Mas cada um tem um pouquinho de problema. Então, se cada um utilizar para sentir esse benefício, a gente assim, indica ele sem uma gota de receio, você não se constrange em indicar, porque você sabe do poder e do benefício que ele traz e que é imediato, assim, imediato quando a gente fala, 3 dias, 5 dias, em todos os sentidos. É interessante saber desse depoimento seu, Fátima, bem interessante mesmo. Aqui eu explanei um pouquinho, né, até para ter noção do mapa da reflexologia, que é o mapa que ele trabalha. E, gente, não tem segredo. Tem gente que, quando vê essas duas imagens, a pessoa fala, mas eu não sou reflexologista e tal. É o que eu estou falando. Acho que a do Terra já pensou tudo isso. Ele é um blend em forma de aparelhinho massageador, que ele é um roll-on, né? E você vai aplicar de forma uniforme para tratar o rosto todo em termos estéticos, e se tiver aí algum desequilíbrio, digamos assim, até porque a reflexologia, o papel dela é tratar desequilíbrio, né?
com certeza ele vai agir. É uma coisa que a gente cada vez mais tem essa certeza de que ele age, de que ele trata, de que ele vai ao ponto e que ele reequilibra sim. Se tiver alguma coisa desequilibrada, se não tiver, maravilha. Continua, né, vai manter bem, de forma saudável. Deixa eu ver aqui. Agora, o que nós vamos falar agora? O que a gente falou muito, né, a respeito da transição, né, de como é que eu faço essa transição, onde é que eu vou comprar um sabonete que não seja carregado de metais pesados, como é que eu vou fazer para eu usar produtos que não sejam sobrecarregados de tantos metais pesados, de tantos componentes químicos, né? E a novidade é que a gente consegue, nós temos os óleos na mão, quem não tem, tem facilidade para adquirir, todo mundo sabe disso, e com uma simples base neutra, própria, né, para você formular, que são as mesmas bases que são usadas em formulações em farmácias de manipulações, você consegue montar sabonete para toda a família, sabonete para presentear, tá vindo aí Dia das Mães, em todos os momentos a gente consegue, e é uma forma de você cuidar com carinho da sua família, dos amigos, e aí vai do vizinho, cuidar de você, porque você vai conseguir. Tem gente que fala para mim, mas a minha pele, eu tenho um tipo de pele, meu esposo tem outra, e tem os filhos que tem outro, não tem problema nenhum. Vai comprar a base, você vai montar de acordo com a necessidade de cada um. Não tem que todo mundo usar o mesmo. Aquele adolescente, igual a Val comentou, que o filho está adolescente, pele oleosa, vai trabalhar um sabonete para pele oleosa. A gente que precisa tratar já a questão da maturidade da pele, vamos trabalhar um outro tipo. E aí vai, cada um vai conseguir manipular para o uso, seu próprio uso, para presentear, e esse presentear, querendo ou não, ele vai bater numa comercialização, porque às vezes a gente dá uma amostrinha, dá um brindezinho, faz um mimo para uma amiga, para alguém da família, e a pessoa já fala quanto é um grande. Usou uma vez, a pessoa já pergunta, nossa, como é que eu faço para comprar desse grande? Onde é que eu vou encontrar? E, então, assim, você pode ensinar para essa pessoa montar o dela, ou você pode também, como a gente já falou, comercializar se for o seu objetivo. Fica bem aberto, mas é aquela história, a gente quer compartilhar essa vontade. Aqui eu coloquei na questão do sabonete neutro, né, a base neutra, sempre você, uma pele normal, você vai fazer um acompanhamento de manutenção. O que é uma pele normal? Porque às vezes a pessoa fala, eu estou com aquela pessoa que tem uma pele às vezes oleosa, uma pele acneica, uma pele mista, às vezes uma pele madura, e ela vai usar um produto, seja ele qual for, seja na área de higienização ou de tratamento, ela vai tratar aquela pele como uma pele normal. Ela, em algum lugar, ela vai sentir esse peso, porque ela não é uma pele normal. O que é uma pele normal? Uma pele que está equilibrada. Uma pele que ela precisa exatamente de manutenção. Ela não é oleosa, ela não é uma pele seca, ressecada, ela não é uma pele acneica e ela não está em fase de amadurecimento. Então, a gente vai tratar essa pele como uma manutenção. Tem que ser esses 3 óleos, só pode ser, eles não têm vários óleos. O que você precisa observar? O que cada óleo faz? Eu tenho certeza que todo mundo aqui, a gente tem muito material, tem liderança que ajuda. Então, assim, é muito simples, gente, é muito simples você só parar para pensar que tipo de pele é uma pele normal? É uma pele de manutenção. Então, uma pele de manutenção, eu não preciso promover oleosidade nela, mas eu também não posso retirar demais, porque ela vai ressecar ou ela vai dar um efeito rebote, que ela vai ficar uma pele oleosa. Então, para a pele normal, eu gosto muito, inclusive eu uso em cabine, quando eu vou fazer algum procedimento que eu não posso desequilibrar o pH, que eu não posso retirar demais a oleosidade, eu gosto de montar esse sabonete na cubeta, com esses 3 óleos essenciais, exatamente porque eles conseguem equilibrar, manter na realidade o pH da pele, retirar, ele tem o poder de retirar a sujidade
sem retirar em excesso a oleosidade e, ao mesmo tempo, nutrir essa pele. Geralmente, por que eu coloquei a 3%? Eu não vou deixar receitas aqui. Eu não sei qual o tamanho do sabonete que você vai fazer para sua casa, se você vai montar na cubeta, né, na hora do atendimento, porque quando é em atendimento você tem a opção de montar na cubeta, a partir do momento que você tem o primeiro contato com o seu cliente, que você identifica, né, o tipo de pele, você vai montar na cubeta. Ou você tem a opção de cabine e deixar ali montado, de repente, 3 tipos de sabonete, né, com adesivo certinho, mostrando que cada um é para um tipo de pele. Fica bem a critério de cada um. Então, para a pele normal, todos os sabonetes eu dei a opção de montar 3% e sugeri, nesse caso, o lavanda, o fenel e o tangerine. E assim, fica uma delícia, fica um cheiro gostoso, uma pele gostosa, fica uma pele que ela aceita, de repente, uma limpeza de pele, que ela aceita até mesmo a radiofrequência, que se for no caso do profissional que ele for fazer, não vai fragilizar essa pele e, ao mesmo tempo, não vai ficar uma barreira lipídica alta. Então, para mim, ele é um sabonete que você consegue trabalhar com ele de várias formas. Pele acneica, que já é uma pele que precisa de mais cuidado, de mais atenção, de uma manutenção mais acirrada, digamos assim. Entre os óleos que a gente tem que trabalha a pele acneica, eu gosto muito dessa combinação, porque aí a gente tem 2 óleos que retiram a oleosidade em excesso, que consegue trabalhar essa oleosidade em excesso. A gente tem 2 anti-inflamatórios, tem bactericida, tem fungicida, tem oxigenação. Então, a gente consegue montar, manipular um sabonete totalmente voltado para esse tipo de pele, sem que essa pele assim, tenha nenhum tipo de efeito rebote, sem que ela se sinta agredida ao ponto de começar a produzir oleosidade demais. Porque muitas vezes tem gente que pergunta muito, né, as perguntas frequentes, e muitas vezes não pergunta, que é pior ainda. Às vezes a pessoa fala, olha, eu comecei a usar aquele sabonete assim, assim, e estava ótimo. De repente, a minha pele começou a ter oleosidade demais. Hoje eu já mato a charada, eu falo, certo, estava ótimo, você aumentou a quantidade de vezes que você higieniza a sua pele, não foi? É batata, a pessoa já vai falar, foi isso mesmo que aconteceu. Por quê? Porque a pele da gente, ela é inteligente, ela busca o equilíbrio, mesmo que com essa busca, algumas vezes ela possa realmente pender para um desequilíbrio. Por quê? Porque ela vai, se você vai retirar, a pele é oleosa, tranquilo, acneica oleosa, né? Porque não existe uma pele acneica que não seja oleosa, certo? Se eu vou retirando essa oleosidade dela em excesso, ela aceita, ela obedece, ela entende. A partir do momento que eu retiro demais essa oleosidade da minha pele, a ponto dela mudar, ela cair para o normal e depois ela já tender para uma pele seca por agressão, até o que seria essa agressão? Higienizar em excesso, um princípio ativo que retire demais a oleosidade da pele. Qual a tendência do organismo? Começar a produzir mais, porque ele vai entender não que está sendo tratado, porque está produzindo muito. Vai entender que ele está produzindo pouco, a pele está ressecada. Uma pele que tem um grau de oleosidade bom, de repente essa pele começa a entrar num grau de ressecamento, o organismo ele reage na hora. Até porque assim, ele já tem uma hiperprodução sebácea ativa, senão não estaria no grau de oleosa. E se você retira em excesso, a tendência é que ela vá aumentar cada vez mais essa produção, e aí vai pender para outros caminhos. Então, o que eu vejo como solução nisso? Produto certo da maneira certa, sem excessos, nem de princípio ativo e nem de uso de manuseio, né? Pele madura, que é outra incógnita, né? Que a gente precisa sempre dar essa atenção, no momento, tentar entender
entender quando é que a minha pele ela fez essa transição. Porque essa transição ela vem acompanhada de mudança, ela vem acompanhada de mudança em outros sentidos. E muitas vezes, até por questão de correria, do dia a dia, de vida estressante, a gente não consegue parar para entender, tá, minha pele era oleosa, aconteceu alguma coisa e hoje ela não está mais oleosa. O que aconteceu? De repente eu fiz aquela transição, eu tive alguma crise hormonal, eu entrei na menopausa. Então, tudo isso eu vou ter que ceder para essa pele uma oxigenação maior, porque a tendência dela é diminuir nessa oxigenação do tecido. Eu vou ter que proporcionar para ela um fator de hidratação maior, sem agredir essa pele, sem fazer com que ela acabe chegando numa oleosidade máxima, que não é a intenção, mas eu preciso realmente hidratar, né, até mesmo com um sabonete, eu preciso que ela tenha um fator de hidratação, porque ela é uma pele que vai mudar a característica e que ela precisa ser tratada até mesmo no higienizar. Ela é uma pele que ela vai precisar de um carinho maior, de um fator maior, até de umectação, porque a tendência da gente é que a gente produza uma quantidade menor, né, de umectação. E na pele também isso acontece. Por isso eu gosto muito dessa combinação e utilizo ela muitas vezes quando, às vezes, a pessoa chega para mim com uma pele super carregada, fiz um peeling, fiz um laser, fiz um ácido, alguma coisa, e você sente que a pele ela sofreu muito, mas essa pessoa não é uma pessoa que está numa idade que tem uma pele madura. Porém, ela está com uma pele com aspecto de pele madura. E aí, nesse caso, esse sabonete também, em algumas situações, ele me ajuda bastante em cabine. Pele com melasma, que, assim, eu sei que em outras regiões do país tem bastante, mas eu moro no Tocantins, em Palmas, numa região extremamente quente, onde, assim, é muito complicado você não estar exposto ao sol, por mais que a gente se proteja, por mais que a gente utilize bastante protetor solar, de todas as formas, em forma de filtro, no caso de maquiagem, de chapéu, seja lá do que for, mas a gente sofre muito. Fora a questão, né, do clima, tem toda uma questão hormonal, uma questão genética que também influencia, mas de um modo especial aqui na nossa região, eu noto que é muito comum. E a pele com melasma, ela é uma pele que ela já está falando, eu fui agredida, eu preciso me proteger, o que ela faz? Ela se protege com melanina, é o que ela faz. Por quê? Porque a gente sabe que uma molécula de melanina, que aguarda, Fátima? Neide, só para esclarecer para o pessoal que está gerando uma dúvida, a tela que você está agora, por exemplo, de pele com melasma, tem 4 óleos com 3%. Esse procedimento continua sendo ali na mistura da base, ou agora é um blend, ou adiciona o hidratante? Eles estão em dúvida. Continua com sabonete, né? Sabonete, só para deixar claro, a cada 100 ml seria 60 gotas. Então, divide esses óleos, né? Para montar. Isso, mais ou menos isso, né? Isso. Tá. Isso. Ok. Porque, assim, eu estou focando bem, Fátima, na fase da higienização correta, que às vezes as pessoas não dão atenção, né? Tá. Às vezes a gente até banaliza. Lavar eu lavo, eu escuto isso muito em cabine. Não, lavar eu lavo de qualquer jeito. De repente, a pessoa usa o produto tal, o hidratante tal, o protetor tal. Certo, mas como é que você higieniza? Então, aqui a gente está na fase... Então, só para deixar claro que estamos na fase da higienização. Só para falar para o pessoal aqui, para eles não confundir, que eles já estão achando que é para passar direto o óleo na pele, tá? Então, só para esclarecer que não. Ela mantém aquela explicação inicial. Você vai misturar no sabonete líquido neutro. Até agora a gente está na
fase do montar o sabonete para cada tipo de pele. Deixa eu ver aqui. Aqui eu deixei essa tabela de diluição, porque é uma coisa interessante. Até ficou por, acho que até quase que por um acidente, essa parte da massagem, mas só para ficar claro a questão da diluição do cosmético, porque o sabonete cosmecêutico, que a diferença é essa. O que eu espero do meu sabonete? É só higienização ou eu já quero começar a tratar? Porque se eu utilizo um sabonete que ele já começa a tratar a minha pele, então ele já cai num cosmecêutico, ele já deixa de ser um detergente, ele já sai dessa fase, ele já entra também, né, como um cosmecêutico, ele já entra como um tratamento. E, na minha opinião, o higienizar de forma correta faz toda a diferença no tratamento. Então, por isso que eu já deixei essa tabelinha de diluição aqui, que ela é bem interessante. Quem quiser pintar, de repente, no momento ela vai ajudar, até porque tem as outras situações, né, de diluição, da tabela de diluição. Agora sim, agora nós chegamos nos blends. Agora já são os tão famosos, né, blends, que dão um resultado tão interessante. O que eu tentei focar aqui, o que eu quero esclarecer aqui? A facilidade de você utilizar um produto para tratamento da sua pele, ou igual a gente vem falando aqui, do esposo, da família, do vizinho, ou comercializar, as formas de você montar de diferentes formas, com diferentes objetivos. O que eu quero? Primeiro, como é que é essa pele? E depois, o que eu quero? Se ela é oleosa, eu quero secar ela ao extremo. Se ela é acneica, até onde eu quero levar. Se ela é uma pele flácida, é claro que eu quero tratar, nutrir, né, melhorar a elasticidade dessa pele. Uma pele com melasma, então, nem se fala. Então, aqui eu trouxe algumas das situações. Mas eu queria chamar a atenção, Fátima, sobre a questão do que a gente tem nas nossas mãos. Da magia que a gente tem nas mãos. Porque, assim, tem as receitinhas prontas? Tem sim. Tem algumas, é mais fácil, né? Até às vezes, até para a gente mesmo é mais fácil, aquele padrão. Agora, eu queria deixar um convite aqui já em aberto para as pessoas começarem a se perguntar o que eu quero da minha pele, né? O que não está legal. Está chamando, Fátima? Desculpa, é porque está picotando o seu som e está picotando o som. Você tem fone de ouvido? Se você tiver, vai melhorar a qualidade do som, que ele está dando uns picotinhos aqui. Para nós, está dando alguma interferência de som, aí vai picotando a sua voz. E tá tão lindo, não tá, gente? Vamos aplaudir? Tá lindo o conteúdo, todo mundo aprendendo a montar seu sabonete de limpeza, de higienização. Imagina a riqueza disso, específico para cada pele, né? Agora vocês vão aprender a fazer os blends, né? Para você, para o teu cliente, para você presentear. Meu Deus do céu, é muito rico, né? Uma aula riquíssima. E eu tenho certeza que vai agregar muito. O pessoal aplaudindo, tá fantástico, estão adorando. É melhor preparar os blends, tá perfeito. Saber montar sabonetes faciais para cada pele é maravilhoso. Olha que legal, né? Então é isso aí. Obrigada, Neide. Vai segurando aí um pouquinho, Fátima. Estou só providenciando o fone aqui. Só um minutinho. Tá. O pessoal está dizendo que está adorando a aula. Então, se tiver alguma pergunta, vai fazendo enquanto ela faz essa conexão do fone aí. O pessoal está falando que está adorando a aula. Sim. O pessoal do YouTube está interagindo bastante. Todo mundo batendo palmas. Estava com dúvida também sobre os sabonetes, mas já foram esclarecidos aqui. A Natália, como sempre, bem participativa, está perfeito, saber montar sabonete. É uma forma linda, né, gente? Porque às vezes você está com óleo em casa e você fala assim, meu Deus, esse óleo, eu vou fazer com esse melaleuca o quê? Olha o nicho que ela está mostrando, quantidade de sabonete, agora vem Dia das Mães, né? Vamos usar a criatividade, fazer bastante, né? Para a gente poder levar. Então, assim, o pessoal está amando, a aula é muito boa. Gostaria de saber algum tratamento para rosácea e olheiras, né? Tem algumas perguntinhas aqui.
Rosáceas e olheiras, aula maravilhosa, todo mundo amando. Show, show. E vão amar mais ainda o que vão ver a partir de agora, né? É melhor preparar os blends com o óleo fracionado. Travou o som aí, a Franci Lúcia estava falando, mas travou. Vamos lá, É melhor preparar os blends com óleo fracionado ou com creme mãos e corpo da Duterra? Blends com óleo, né? Óleo fracionado. O creme não sempre é ideal para óleo, passar na pele. O creme é para corpo, não é facial. entendi. Ok. Tá? Gratidão. Você merece. Prontinho, Neide? Estou só tentando adaptar aqui o fone. Estão conseguindo me ouvir um pouco? Como Sim, é que tá? se você chegar só um pouquinho mais para frente do som, para ver se melhora. Vamos lá. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Certo. Ficou bom agora? Então, vamos lá. Voltando à linha de raciocínio, Fátima, o convite que eu estava fazendo aqui é exatamente para as pessoas se questionarem. Questionar como é que situação que está a minha pele, que situação que está a pele do meu cliente e aonde eu quero chegar, onde eu preciso chegar. Porque quando você sabe como está e aonde você quer chegar com essa pele, qual o seu objetivo com essa pele, fica mais fácil você identificar qual óleo essencial que vai te dar essa possibilidade, qual a junção de óleos essenciais, que não vai retirar demais a oleosidade, que não vai provocar uma oleosidade em excesso na pele, que não vai oxigenar demais. Teve uma pergunta aí que vocês estavam falando agora, por exemplo, uma pele com rosácea, né? É uma pele que eu não posso oxigenar ela em excesso, porque ela já é uma pele sensível. Então, tudo isso precisa ser pensado de maneira personalizada. E a gente tem isso na mão. A gente tem essa riqueza, né? Você costuma falar riqueza e às vezes eu brinco, eu falo, eu vou plagiar a Fátima. A gente tem essa riqueza na mão, porque é uma riqueza você poder montar de maneira tão assertiva que seja um blend, um sabonete, uma máscara. Por quê? Porque você consegue ali identificar o que você precisa e qual óleo vai te dar aquilo. Então, eu brinco, eu falo que a conta fecha 100%. Não tem como, fecha 100%. Mas, para isso, a gente precisa se fazer essas perguntinhas antes. E tem gente que fala, é fácil para você que é cosmetóloga, é fácil para você que é esteticista. De repente, eu tenho uma facilidade maior, né, nesse lado, mas nada que seja impossível para qualquer pessoa. Até porque a gente tem tanto treinamento de produto, treinamento de óleo, treinamento de tudo. Então, eu vejo pessoas que não são da área, que às vezes senta comigo e fala, olha, eu entendi que se eu pegar isso, isso e isso, devido a esse problema de pele, eu chego aqui. Então, é só questão de um pouquinho de querer, de buscar, e mais essa pegada de observar o milagre que os olhos fazem. Eu pus aqui algumas opções de blends, mas é o que a gente está conversando, são algumas opções. Em algumas situações você vai mexer, em algumas situações você vai diminuir, você vai acrescentar, você vai identificar que aquela pele, ela não precisa, às vezes as pessoas falam, Neide, por exemplo, eu não tenho vamos brincar aqui, o rosmarrim, né, o alecrim, eu não tenho ele, eu posso substituir numa pele acneica? Claro que pode. A gente tem o peppermint, que substitui super bem, né, que ele trabalha essa oxigenação e retira a oleosidade. Então, assim, sempre vai ter algum óleo que vai poder ser substituído. A gente só precisa ligar um pouquinho, observar um pouquinho os benefícios de cada um. E aqui eu coloquei o seguinte, para a pele acneica, né, a melaleuca, que é indispensável, né, porque ela vai trabalhar toda essa questão de fungos, de bactérias na pele, porque é
É comum numa pele acneica, não numa pele oleosa e acneica, que ela tenha, né, essa proliferação maior de fungos e bactérias. Um lemon, que vai equilibrar o pH dessa pele, vem um copaíba, que é anti-inflamatório, que ajuda a restaurar a formação da pele, que ajuda a clarear em alguns casos, que ajuda a nutrir a pele. Então, a gente consegue montar aí um blend mágico sem deixar essa pele oleosa. E eu não sei se alguém já perguntou aí, porque as pessoas me perguntam, mas como assim? Você vai montar um blend, a base desse blend é o óleo de coco, é um óleo, você vai montar ele em um óleo, você não vai, né? Qual a possibilidade de dar um problema grande aí? Não vai dar problema nenhuma, né? Porque, assim, geralmente, quando a gente material, você vai entender que o óleo de coco... Neide, deu problema no Fátima? som. Oi, deu probleminha no som. Oi. Você não está me ouvindo? Não, tá ele agora sim, ele tinha dado uma interferência aí, enrolou tudo. E só para avisar que o tempo está estourado, nós vamos ter que acelerar agora. Senão você não vai conseguir passar. Senão não vai conseguir passar tudo, e tem tanto conteúdo bom e o tempo vai estourar. Quantos minutos só para eu me orientar, para eu me organizar aqui, Fátima? Você tem... Não teria, mas vai ter que ter agora 10 minutos. 10 mas, na verdade, minutos. Vamos tem lá, 5. Então. Vamos correr, vamos pegar a firme. De repente o pessoal quer parar, Fátima. Ah, não mesmo. Eu acho que não quer, não. Quer não. Então, vou tentar acelerar aqui, Fátima, vou tentar ser mais sucinta possível, porque, igual você falou, tem muita coisa lá na frente. E é isso, então aqui tem as opções de pele flácida, pele com melasma, e não pare só nisso, tem várias outras opções que, de repente, no segundo momento a gente consegue passar. E aquela dica, observa o que o óleo pode fazer, qual o poder que ele tem, que ele é associado ali, você vai conseguir manipular o seu blend de forma assertiva. Não está indo aqui. Clique em cima da imagem e aperta. Clica na imagem e agora vai com a setinha. Agora foi. Agora foi. É porque a habilidade aqui é zero. Com essa área aqui é zero. Não estou falando que todo mundo é bom em alguma coisa, mas eu aprendo. Claro, mas é assim mesmo. A possibilidade aqui, eu vou deixar de forma resumida, a possibilidade de nós montarmos o nosso protetor solar, né? Porque os nossos óleos, eles são ricos em fatores de proteção, sem química, sem adicional nenhum de metais pesados. Gostaria de destacar a respeito do Hyaluron, que ele potencializa muito, em até 20% esse fator de proteção, né, devido à composição dele do ácido elástico, que é extraído da semente da romã. Então, ele consegue potencializar muito esse nosso protetor solar. Eu vou passar para frente, porque depois a gente disponibiliza o material. Se alguém quiser copiar alguma coisa assim desse material, a gente disponibiliza. Protocolo de cabine. Todo mundo quer pele limpa. Esse aqui vai ficar uma diquinha assim que eu acho super interessante para quem já está em atendimento, para quem gosta de atender. Todo mundo quer pele limpa, porém ninguém quer se submeter ao passo a passo de uma limpeza de pele, porque é sofrido, é dolorido. A partir do momento que eu comecei a montar a minha cabine com um difusor, com alguns óleos essenciais, eu gosto muito dessa combinação do lavanda, o melaleuca, o tangerina e o deep blue, que ele consegue acalmar, consegue proteger, principalmente nesse momento, tanto o profissional quanto o cliente, para ele se sentir seguro e acolhido. Ele consegue ter uma ação, né, de analgesia, porque, querendo ou não, você vai estar ali inalando, então vai dar uma sensação melhor. Eu noto que o próprio cliente, na hora de sair, fala, olha, me avisa o dia de voltar. Então, aquele pavor, aquele pânico da limpeza de pele, e fora o aconchego de quando a pessoa está no vapor, que ninguém gosta, da extração. É uma diquinha, assim, de ouro que eu estou compartilhando aqui, que facilitou muito
para mim, esse contato da limpeza de pele, que às vezes é tão traumático para o cliente. Vou deixar aqui também uma máscara, que eu gosto muito de utilizar essa máscara para finalizar a limpeza de pele. Por que eu gosto de finalizar com essa máscara? Porque, às vezes, teve uma fase, né? Eu sou dessa geração onde se fazia limpeza de pele na pessoa, quase que você tinha que dar atestado de 10 dias. Porque a pessoa não queria ir no trabalho, não queria ver o marido, não queria sair na rua, porque o rosto estava naquela situação. Com o passar dos anos, hoje já melhorou muito, até por questões, né, de princípios ativos que já existem, de aparelhos. Porém, para mim, para fechar com chave de ouro, para as pessoas não terem essa questão, às vezes a pessoa vai para fazer a limpeza de pele e dali já vai voltar para os seus compromissos, para o trabalho, para alguma coisa. Às vezes a pessoa vai fazer para viajar, para casar, né? Lógico que você vai fazer no dia do casamento por N motivos, mas essa receitinha básica que eu estou deixando aí, ela ajuda muito a pessoa a fazer a limpeza de pele e não sair dali, eu costumo brincar, com uma pele ressentida e magoada. Vai sair com uma pele bem tranquila, com uma pele calma. Não vou ficar lendo a receita aqui por causa de tempo, eu imagino que, né, que alguém que queira usar já fotografou, já printou, e vamos acelerar, né, Fátima? Que agora você me desliga. Aqui eu vou falar, foram faladas várias situações de procedimentos. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o microagulhamento. Por que eu escolhi o microagulhamento? Porque ele é um dos procedimentos estéticos onde é mais invasivo de forma física. E mesmo sendo tão invasivo de forma física, os óleos essenciais, eles podem ser utilizados, eles são totalmente comprovados por questões de composição, de grau de pureza, por serem estéreis, por serem orgânicos, eles podem e devem ser utilizados no microagulhamento, na micropuntura, e ficam muito de acordo com a linha que o profissional vai escolher. E, no meu caso, eu trabalho com os dois procedimentos e na avaliação eu defino qual vai atender melhor, mas pode ser usado nos dois. E uma coisa nesse procedimento que me chama a atenção com os óleos essenciais é que eu consigo ali montar um blend de cubeta para aplicação na hora do procedimento, né, da micropuntura, do microagulhamento, de acordo com o que eu quero, com o benefício que eu quero buscar naquela pele, naquele momento. Aqui eu vou passar alguns procedimentos que eu faço, né? Eu trabalho com cicatriz de acne e deixa eu já ir para a cicatriz de acne, que eu acho que é o que vai agora. Eu quero destacar aqui os óleos que são utilizados, né? Na cicatriz de acne. Eu adotei esse quinteto aí por alguns motivos, porque a cicatriz de acne, 90% das situações, ela é uma cicatriz atrófica. É onde perdeu massa, é onde ela perdeu ali, muitas vezes no processo inflamatório, no processo do pós-inflamatório, perde-se ali uma massa. Muitas vezes a pessoa ela não se atenta que ela vai ter que trazer aquela cicatriz que está hipertrófica para a superfície, para homogeneizar. Às vezes a pessoa quer afilar a pele que está no contexto normal dela, retirando as camadas. E muitas vezes a ideia é você trabalhar recompondo aquela cicatriz atrófica. E esse quinteto aí, ele ajuda bastante. Vou mostrar para vocês um antes e depois, que esse foi o meu primeiro protocolo com os óleos essenciais em cicatriz de acne. Essa pele, ela estava muito fragilizada, numa região que é muito dolorida, né? Essa região é extremamente dolorida, uma cicatriz que estava profunda, onde tinha ali vários pontos onde tinha se perdido o tecido. E esse resultado, como vocês podem observar, é um resultado de 30 dias. Hoje a gente está finalizando, quem sabe num próximo
momento eu já chego com esse pós dele aí, que é um pós que me encanta muito, até porque meu primeiro pós com os óleos essenciais é meu xodó. É uma pele de um rapaz jovem, muito bonito, um menino, mas que incomodava muito. Então, para a gente pega assim meio como questão de honra, e é muito assim, gratificante você conseguir levar isso, porque a gente sabe que o quanto isso afeta a autoestima, principalmente numa fase jovem, né? Melasma. Não vou ler isso tudo, Fátima, pode ficar tranquila, eu vou dar uma passada por cima e resumir aqui. O que eu quero deixar destacado? Que o melasma hoje ele é uma incógnita. Há essa busca de saber, né, o que já se sabe, que se tem certeza que na maioria das vezes são as mulheres que são mais acometidas pelo melasma, que são em fases hormonais, várias fases hormonais, tem muita ligação com os hormônios, até por isso é mais comum em fase fértil, mas tem a questão do sol, e hoje já se observa até uma questão circulatória, né? Já está sendo aplicado pelas dermatologistas produtos totalmente, né, os fármacos voltados para as questões venosas, pois já há uma situação onde ele é comparado, onde ele é associado à presença da telangiectasia, que é uma vasodilatação facial que a gente apresenta. Aqui eu coloquei alguns tratamentos que tem, né, que é o hidroquinona, o cortisona, ácidos, laser, o ácido tranexânico, que a maioria das vezes é utilizado via oral e tópica, e o que a gente sabe há muito tempo, e o que eu vivi e vivo na pele, vocês vão entender agorinha, é que assim, os resultados são mínimos, que os investimentos são muito altos, quem já passou por isso sabe, e que é um caminho meio que deixa a gente desorientada, porque você não sabe muito o que fazer. Até eu acho que o profissional mesmo não sabe o que fazer. Então, hoje, os óleos essenciais, eles conseguem também agir em todas essas partes. Porque o que a gente pensa? Se é a exposição solar, é claro que a pessoa vai fazer a parte dela de evitar de todas as formas. E aí, se é hormônio, se é questão gastrointestinal, circulatório, a gente tem tudo nas mãos para trabalhar de forma, lógico, objetiva, de forma responsável, mas também com resultados incríveis. Com melasma, através dos blends. Quem não é profissional, Neide, mas eu não sou profissional, como é que eu faço? Então, eu não vou ter acesso? Sim, você vai trabalhar também os blends, né? Você vai poder utilizar na linha Home Care os blends, tanto o sabonete, o blend. Eu vou oferecer, então, vou sair fazendo microagulhamento. Não, se você ainda não está capacitada para isso, não, de repente é um caminho que você vai se apaixonar por ele lá na frente. Mas você tem em mãos o blend, o sabonete, que tudo você já vai oferecer para o seu cliente e para o seu próprio uso. E agora, aqui. Os óleos essenciais, eu vou deixar aqui também bem destacado. Os óleos essenciais mais usados, que pelo menos no meu caso, hoje em dia, eu mais utilizo nas questões de melasma, até para fechar todas essas possibilidades, né? Todas essas possíveis causas que a gente precisa trabalhar. E sempre eu oriento que o cliente hoje, que eu só trabalho com essa linha, eu quero deixar bem claro que eu já faz muitos anos que eu não trabalho com ácido em cabine. Então, o que eu oriento o meu cliente, o meu paciente? Exatamente seguir esse passo a passo, que antes de iniciar o tratamento, eu começo com limpeza de pele, com desintoxicação, e que ele vai fazer o uso oral, né? Antes dos 30 dias, ele vai fazendo o uso oral. Volta para a tela anterior, Neide. Volta para a tela anterior, que é essa que você está falando. Só para eles anotar isso aí. Isso, pensando na solução. Isso. Uhum. Eu pulei ela, tá certo. Primeiro passo, pensando na solução natural, o que você vai tanto se propor, quanto propor para o seu cliente? O desintoxicar, que acabou ficando o detoxicar, que eu iria retirar
Mas o desintoxicar, neutralizar e quelar metais pesados dessa pele, como? De maneira tópica e oral, com os sabonetes que a gente já conversou lá atrás, e com esse passo a passo via oral que a gente vai fazer aqui. Protocolo via oral que eu adotei o frankincense, lemo e a Rupon na cápsula, 2 vezes ao dia, 30 dias antes de começar o protocolo do microagulhamento. Isso é muito importante porque o corpo, ele precisa, o microagulhamento principalmente, é uma agressão. E esse corpo, essa pele, esse tecido, esse organismo, ele precisa estar resistente para responder de maneira gradual a essa agressão. À medida que não é só o cliente chegar ali e a gente desenvolver um protocolo nele de uma agressão, sendo que eu não sei como é que está esse organismo dele, o organismo não vai reagir, não vai me dar resposta, e de repente ele vai me dar uma resposta desajustada, uma resposta desequilibrada. E o terceiro passo é dar início, nesse caso aqui, às sessões de microagulhamento, né? Ou seja, lá, se igual foi falado no início, o que é que a pessoa vai fazer? Ela vai fazer um laser, ela vai fazer uma ozonioterapia, mas esse primeiro passo aqui, para mim, ele faz todo sentido e ele é o que justifica um resultado maravilhoso lá na frente. Aqui a gente já passou, que foi o que a gente falou, por isso que ficou meio em aberto essa questão da indicação via oral, que é o segundo passo da tela anterior. Aqui tem o Yarrupon, que ele é um néctar da beleza, né? Ele é muito utilizado, eu falo, gente, isso é uma fonte de beleza sem fim. Ele é um óleo essencial rico, né? Ele é um mix, na realidade, muito rico, com óleos essenciais extraído da semente da romã, com óleo de milefólio, que é muito saudável para a nossa pele, com ácido punícico, né? Toda vez eu falo punicínico, é punícico, que ele é rico em ômega 5, e ele vai dar a base para esse organismo reagir, para esse organismo reorganizar as camadas, a distribuição do melanócito. Porque o melasma, a única certeza que se tem a respeito dele, que ele é uma má distribuição de melanina numa camada que pode ser dérmica ou epidérmica. E o fato dele ter o ácido elástico, que é extraído da semente da romã, na sua formulação, ele consegue mandar essa mensagem de tá tudo bem, para de proteger, reorganiza, redistribui, tira daqui, porque se você só bate, só agride a pele tenta proteger, o que ela faz? Ela vai cada vez mandando mais melanina junto. E agora eu vou para o finalzinho, que eu acho que eu já até excedi até os 10 minutos extra que você me deu. Com essa informação toda, né, baseado nesse óleo que você acabou de falar, o Yarrupon, eu estou usando aqui no meus fiozinhos brancos, tá? E eu estou sentindo que está retardando o nascimento dos fios brancos. Então, ou seja, ele trabalha nos melanócitos, né, que dá o pigmento. Então, eu estou fazendo esse teste, não estou dizendo aqui que ele vai, né? Mas eu percebo que eu estou demorando mais para poder fazer a raiz. Então, daqui a pouco vem um depoimento. Daqui a pouco. Não, e eu já não vou esperar depoimento, não. Eu vou acelerar o processo. Porque olha, já está tudo. 15 dias eu já consegui, assim, de tempo, né? De mais tempo de ida para fazer a raiz. Então, ou seja, eu já estou vendo. E tem muito pouco tempo, só tem 2 meses de teste, né? Então, imagina, gente, se eu conseguir aí ficar 1 mês a mais, para mim vai ser maravilhoso, né? Então, é bem bacana saber que ele trabalha isso, né? Essa questão da oxidação, né? Isso, e faz muito sentido, né, Fátima? Porque, assim, tanto a entrega menor do melanócito, que é no caso do cabelo branco, quanto na entrega maior, que é do melasma, é o desequilíbrio. A gente cai novamente no desequilíbrio. E se ele reequilibra, eu estou tomando 2 vezes por dia, eu vou começar a tomar 5, para ver se ajuda, porque o meu cabelo está branco. Começa a fazer e conta para nós também. Depois, conto. Esse antes e depois, Fátima, é o meu. Quem me conhece há muito tempo sabe
que eu venho numa luta. Eu, infelizmente, há 15 anos atrás, num curso técnico, tamanha desinformação que era na época, eu fui convidada para ser modelo de um peeling químico. E eu fui. Para quê? Não me pergunta, que eu não sei, porque eu não tinha nada. E aí eu já tinha uma predisposição genética, que é comum na minha família, e há 15 anos eu venho lutando com esse melasma que, assim, sempre acabou muito com a minha autoestima, como mulher, como profissional, e é uma coisa que sempre mexeu muito comigo. Já fiz diversos tratamentos, então todo esse caminho que eu vim passando aí, de laser, de ácido, de hidroquinona, tudo eu já utilizei na minha pele, tudo eu já fiz tratamentos, e sempre, lógico, no início, com uma leve melhora ou com uma melhora moderada, porém com um efeito rebote maior. E hoje, para mim, é tudo muito claro. Agredir a pele, né, tirando de forma agressiva essa camada extra que a pele julga ser proteção. O que ela fazia? Se sentia ameaçada e produzia mais uma vez, só que dessa vez em dose maior. E acho que alguns 3 anos, há cerca de 3 anos, eu já entendi por outros motivos que a química não ia me levar a lugar nenhum. Fui fazendo essa transição em produtos, e quando eu conheci os óleos essenciais e comecei a estudar e buscar essas composições, eu consegui chegar a esse resultado de hoje da minha pele, que para mim não está exatamente do jeito que eu quero ficar assim, bem com a pele do jeito que era. Mas para mim hoje é uma vitória muito grande. Eu sei que muita gente quer isso, busca isso. Sei o quanto isso maltrata a gente de todas as maneiras. Você só viver... Eu ter fases da minha vida, mesmo em casa, que eu só vivia maquiada o tempo todo, porque é uma coisa que me incomoda, sempre me incomodou muito. Então, hoje a minha pele está 90%, 95% limpa, é uma pele saudável, é uma pele com uma elasticidade diferente, não é uma pele fragilizada, e isso graças aos óleos essenciais e essas combinações. E eu quis partilhar, eu quis mostrar isso para as pessoas entenderem que é possível. Tem gente que me pergunta, não é foto de internet? Eu falo, gente, é meu rosto, não é foto de internet, é a minha vida, é o que eu passei, e é assim, e é a minha conquista hoje, porque para mim é uma conquista, que quem convive comigo sabe o quanto eu estou radiante, estou feliz, estou muito tranquila, e então eu fiz questão de partilhar isso aqui, porque eu sei que deve ter pessoas incomodadas ou pessoas que conhecem alguém que está incomodado no momento com essa questão do melasma. E eu queria assim, afirmar aqui que eu vejo nos óleos essenciais essa solução, e uma solução saudável e duradoura, por não agredir a pele. E eu acho que é bem isso mesmo que eu queria passar, conseguir dar uma aceleradinha. Agradeço de coração mesmo a paciência, o convite, a interação, o apoio, o suporte de todo mundo. E eu fico à disposição, eu espero muito que eu possa ter ajudado de alguma forma, que eu possa ter orientado, que eu possa ter levado alguma informação que venha a contribuir, de repente, numa decisão, de repente, num propósito de mudança de vida.